Paulo Ricardo, cara, você que frequentava o a região do Morumbi, não é? Quando menino. E me lembro, a minha irmã estudava no Nossa Senhora do Morumbi, no colégio, e ela havia dito que ela te viu um show lá, ou que era namorado de alguma amiga dela, não lembro, mas que você frequentava. Quando você começou a aparecer, a minha irmã falou: Não, eu conheço o Paulo Ricardo, ele estava lá e tal, e passava por ali, isso, aquilo. Então faz tempo, né? Então já vê que eu venho acompanhando você também, Faz tempo. né? Isso foi antes de tudo. Foi uma banda de bar que eu tive lá pelos 18 anos. Fizemos poucas coisas, por isso que eu lembro desse especial. show. Fizemos alguns aniversários, alguma coisa, sempre ligado mais a amigos e tal, Isso aqui. mas paralelamente eu já havia conhecido os Schiavon justamente ali, no Brooklyn, Que justamente legal, ali, cara. porque tinha um amigo meu, tocava violão muito bem, mas ele era muito mais ligado a MPB. Tá. Mas ele acabou como baixista de uma banda de cover do Deep Purple. E ele me perguntou: Olha, nós estamos precisando de um baterista. Você tem um baterista? Quando eu nasci no Rio, com 10 anos, meu pai foi transferido para Florianópolis. Morei um ano lá. Amei Florianópolis, amo Florianópolis. Depois de um ano, ele foi transferido para Brasília. Em Brasília, eu morei um pouco antes da explosão do rock de Brasília, mas já respirava muita música, aprendi muito em Brasília. Você sentia que lá já tinha essa Já. fervura musical? Já, porque a coisa do rock, ela depende muito da informação, né? Depende muito do acesso aos discos, à informação, a equipamentos. Então, era gente que viajava, que era transferido, ou filhos de militar, de diplomatas e tal. Então, as pessoas tinham como saber o que está acontecendo, e eu já comecei ali a montar minhas primeiras coisinhas, brincadeira com os amigos e tal. Você estava com quantos anos? Adolescente? 14 ali. anos. 14 anos. 14, 12 para 13, e aí com 14 eu venho para São Paulo. Com 13 eu monto essa banda que eu acabei dando o nome de um álbum meu de 2008, que se chama Prisma, porque era museu, e um grande amigo meu que tocava violão muito bem, acabou se formando em orquestração e regência, que se chama Ismael. Então era PR e Isma. Ah, legal. Era o Prisma. Esse foi um primeiro projeto, mas aí meu pai foi transferido para São Paulo. O Ismael acabou enveredando para música erudita mesmo, e eu fui para São Paulo. Em São Paulo, eu conheci essa turma. Logo que eu cheguei, eu fui estudar no São Bento. E no São Bento eu conheci o Lair, meu brother, meu super irmão até hoje, meu compadre. E ele queria muito tocar bateria. E eu, guitarra. Tá. Ele queria ser um John Bonham, um Ian Pace, eu queria ser um Jimmy Page, um Plant, um Gillan, cantar e tocar e tal. Éramos dois sonhadores aos 14 anos, mas naquele Natal ganhamos os instrumentos. Eu ganhei uma SG Giannini e ele ganhou uma bateria. Como é o nome daquela marca? Pinguim. Pinguim, exatamente. E a gente estava felicíssimo no nosso modelo White Stripes. Ah, que legal. Daqueles ensaios, né? Sim. Daquela maneira tosca e tal, a gente já se sentia muito bem. Enfim, ao fim daquele ano, a gente estava se divertindo, evoluindo. Voltei a Brasília para fazer um curso de música. Lá, todo ano tem um curso internacional de verão, Olha onde só. vem gente do mundo inteiro, professores Você e ainda alunos. tinha familiares em Brasília? Ou... Não, eu tinha grandes amigos. O meu você já tinha os brother amigos da Ismael, eu fiquei na casa dele, ele fazendo já orquestração, regência, já já tava se viola, aprimorando, violino. tudo. Ele estava indo para música erudita. Era um curso de música clássica, mas eu fiz violão clássico, legal. canto coral, e a gente respirava música. Naturalmente, montei uma outra banda ali e estava louco para voltar para Brasília para dar sequência, uma banda bem legal. Porém, quando eu chego em São Paulo, de volta no final do curso, em fevereiro, esse meu amigo, que eu indiquei, o Lair, para baterista dessa banda de cover de Deep Purple,
me liga e fala, pô, vem ver o ensaio, cara, a banda é incrível, porque nós éramos garotos de 15, 16 anos, ali a gente já tinha feito 16, e a gente não tocava grandes coisas, né? Mas ele tinha aula, ele era dedicado, já tinha feito piano clássico muitos anos, e ele me ligou, muito impressionado, falou, olha, essa banda que você me indicou é realmente um outro nível. O guitarrista, o dono da banda, o Rich Blackmore do negócio aqui é muito bom, vem ver. Aí eu falei, tá bom. Cheguei de Brasília, bom, de volta a casa e fui pro Brooklyn ali, na rua Raposo Tavares. Ah, legal. Assistir o ensaio da banda, né? Então tava eu quietinho ali e tal, e os caras tocando, realmente tecladista com um órgão Saema de 2 teclados e tal. Uma coisa que pedaleira, pra gente era uma coisa, né? Pô, chegamos num mundo profissional, sim. assim, Vale lembrar que encontrar instrumento e equipamento nessa época de ditadura ainda era super difícil. Super difícil. Né? Então, quando encontrava, era Exatamente. um acontecimento. Né? Era uma nave espacial, assim, uma coisa de outro mundo. E eles estavam tocando, e aí, de repente, eles pararam. E o tecladista falou assim pro guitarrista, olha, eu tô querendo conversar com você porque eu acho que essa coisa de cover do Deep Purple não vai nos levar a lugar nenhum. Eu acho que a gente precisa ter composições próprias em português. Legal. Aí o cara falou, você tá brincando, cara, rock em português? Isso é ridículo, não tem a menor hipótese, esquece isso. Não, mas isso aqui não sei o quê. Eles começaram a discutir. E você tava só espiando? Tava eu, o seu amigo. Uns vizinhos ali. Meu amigo era o baixista, ele não... Tá. O Laís só ficou olhando. O Laís olhando, o Laís, né? Tinha acabado de chegar. Tinha acabado de chegar, era o último a opinar alguma coisa, ele era apenas o baterista, como dizia o John Lennon. E ele constrangido, todo mundo constrangido, porque os caras começaram a discutir. E aí, de repente, o tecladista vira para mim assim, e você, o que você acha? Falei, olha, considerando que nós moramos no Brasil e que aqui se fala português, eu acho que você tem mais possibilidade de um alcance maior para tuas composições, para tuas músicas, se você estiver cantando em português. Aí ele virou pro guitarrista e falou, tá vendo? É isso, é uma coisa óbvia. Aí você botou fogo na briga. Botei fogo sem querer e acabou a banda. Os caras brigaram ali, acabou a banda. O guitarrista ficou puto. Você semeou discórdia sem querer. E eu não conheci ninguém, eu era muito amigo do Laí. Aí o Laí fala, porra, Paulo, nunca mais te levo no ensaio, porque você destrói a banda. O tecladista virou para mim e falou, gostei muito do que você falou. O ano era 79 e a Tupi, olha, a extinta TV Tupi, estava com um festival nos moldes dos grandes festivais que revelaram legal. Caetano, Gil, Milton Nascimento e tal, Chico, enfim, Tom Jobim, Elis Regina, Jair Rodrigues. Festival 79. Esse festival revelou, explodiu ali Cleiton e Cledir, com Maria Fumaça. Legal. Caetano também participou do festival. 79, é? 79, festival 79. Eu lembro bem da logomarca, assim, bem gráfico. Cara, eu acho que eu lembro azul. Também desse logo. Festival hein? 79. Eu era menor, eu tinha 8 anos. 79 eu tinha 8 anos. Mas, pô, música... Não, foi o último dos grandes festivais com essa ambição de revelar. Depois os festivais... Teve alguns da Globo, né? Aqueles da Globo, MPB Shell e tal. E aí depois aquilo morreu e passou-se a valorizar muito a voz, né? O intérprete e menos espaço para os compositores. Uhum. Enfim, e ele me disse o seguinte, eu tenho uma música para inscrever nesse festival. Porém, eles não aceitam temas instrumentais. Você tem que necessariamente ter uma letra. Eu queria saber, você escreve, né? Você falou que jornalista, tal, ia prestar vestibular para jornalismo e acabei, no ano seguinte eu estava na Escola de Comunicação e Arte da USP para fazer jornalismo. Mas eu falei para ele, não, você toca alguma coisa? Não, eu faço as letras, eu canto. Eu já estudava canto lírico. Fiz 4 anos de canto lírico. Dos 16 aos 20. Então eu já tinha tido umas aulas de violão, guitarra, estava estudando canto e escrevendo. Então você estava com uns 18? É isso? 16. 16?
conheci Schiavon com 16. Esse tecladista era o Luiz Schiavon. Ah, que legal. E nós saímos de lá melhores amigos, né? Não fizemos essa... Bateu, assim, teve uma... Sim, na hora a gente falou, a gente tem uma visão igual do que a gente quer da música. A gente quer trabalhar com música, viver de música e a gente quer fazer. É importante você tentar entender o que era a pré-história, né, da humanidade em 79. Né? Não havia internet, não havia MTV, os discos chegavam, era como se fosse um tráfico de amigos que tinham o saco de trazer em malas aqueles vinis super pesados. Não havia revistas. Viu o álbum porque era um programa, você sentava e ouvia um disco na casa do amigo. Então a informação chegava muito lentamente. Em 79 estava acontecendo um monte de coisa, mas aqui no Brasil a informação levava uns 3 anos para chegar, um delay de 3 anos. Então nós éramos muito fãs, os dois, de rock progressivo, de Genesis, Yes, Emerson Lake and Palmer. Claro, ele tecladista, naturalmente, mas eu sempre muito fã, bitomaníaco, muito fã de Led Zeppelin, de Stones e Pink Floyd e tal, mas naquele momento estava muito ligado no rock progressivo, Yes, Emerson Lake and Palmer. Por exemplo, né, a gente já tinha nessa época aí o Secos e Molhados, o Mutantes. Sim, sensacional. Isso também te pegava o Terço, claro, Casa das Máquinas, né? Show inesquecível do Terço no Teatro Bandeirantes, com Gelo Seco caindo, Casa Encantada, Criaturas da Noite, a gente ouviu muito, foi uma influência muito grande. Depois o 14 Bis, tudo isso, eu já era jornalista, já estava escrevendo, mas a gente saiu dali. Não fizemos, eu até cheguei a fazer essa letra sobre a impossibilidade de se inscrever uma música instrumental, um certo preconceito, né, num país de Egbertos, Gismontes e Remédios Pascoais, mas nós então engrenamos nesse projeto de um grupo de rock progressivo e era um processo muito lento. Você punha anúncio na revista, esperava o telefone tocar para fazer as audições com os caras. Depois de algum tempo encontramos um baterista, chamei um guitarrista amigo meu de Brasília, que estava morando em Curitiba, ele veio morar em São Paulo, e eu assumi o baixo por absoluta falta de quórum. A gente não achou baixista de jeito nenhum. Eu falei, cara, eu já estudei violão e tal, vou pegar esse negócio. E a partir daí nasceu essa banda que durou cerca de 3 anos. A gente ensaiava muito, investia muito. Nós tínhamos uma ambição muito grande de fazer uma coisa, né, de rock progressivo. Até que um dia a gente estava procurando Bom, o tecladista acabou brigando com o baterista, essas coisas. De gente, né, de músicos... muitas emoções. Muitos egos, né? Muito ego. E nós estávamos, então, procurando um outro baterista e surgiu lá na nossa casa, estúdio, eu morava lá, o André Jung, que viria a ser baterista, o primeiro baterista dos Titãs. Sim. E depois ele meio que trocou com o Charles Gavan e se tornou baterista do Ira. Isso e o André falou, qual é o som de vocês? Então, a gente está fazendo um lance meio rock progressivo, uns temas em 7x4, canções de 6 minutos. Aí ele falou, cara, vocês estão completamente por fora. O rock progressivo morreu. Nossa, que notícia Aí a triste. gente ficou assim, tipo, como assim? Não, agora é Sex Pistols, é The Clash, The Police. Esquece esse negócio, cara. Isso aí, o rock o rock progressivo é um dinossauro em extinção. Isso aí já foi, a gente ficou, cara, deprimido. Eu já estava com alguns contatos em gravadora, notícia, né? Levei a fita e o cara falou, realmente o rock progressivo nem lá fora está acontecendo mais. Começou a ficar cada vez mais um segmento outsider. Né? Um nicho, né? Um nicho. Prog rock daqueles caras. Mas a gente ficou desnorteado. Por completa falta de qualquer perspectiva, nós nunca fizemos um show, tanto que paralelamente eu montei com o Lair. Olha que loucura, o Lair, nesse momento ele passou para os teclados e nós fizemos uma banda de bar chamada Trilha Sonora. Eu já tinha nessa primeira banda da sua amiga ali no Brooklyn, era com ele, já era com o Lair. Minha irmã que me contou que você já era tinha com Lair. assistido em algum... A gente tinha uns 15, Beijo, 16 Patrícia, anos. minha irmã.
E aí, já com os 18, 19, já na USP e tal, a gente teve essa outra banda paralela. O grupo de rock progressivo se chamava Aura. E aí tá. tinha a gente nunca fez nada, cara. A gente investiu muito, muita grana, comprávamos equipamentos, chegamos a comprar o PA que tinha sido do Terço. Olha Pra só. gente era uma coisa, a gente ensaiava, era maravilhoso os ensaios, mas chega uma hora, depois de 1 ano, 2 anos, que você não tem nenhum retorno, aquilo começa a te dar uma certa frustração, e nós terminamos assim como uma flor que morre, o grupo Aura, sem nunca ter feito nada. Não tem nenhum registro. E o trilha sonora, eu tenho um cassete que eu preciso achar, tá perdido, eu não sei se eu vou Existe. achar. Existe um cassete De gravação com de 3 vocês lá. músicas que nós fizemos. Demo de estúdio? Demo, ou não, ensaio? fomos pro estúdio. Fomos pro Olha, que estúdio e legal, gravamos cara. direitinho. Foi a Poxa. primeira vez que eu ouvi minha voz gravada e eu achei uma coisa horrorosa. É? Falei, que isso? Jura que essa é a minha voz? Pô, não, E aí, vamos lá. o grupo acabou pacificamente, não teve briga nenhuma. Foi assim, a gente constatou que a gente não estava indo para lugar nenhum. O Schiavon montou um projeto de 3 tecladistas, meio Tangerine Dream. Solaris era o nome do projeto dele. E eu foquei mais na banda de bar, trilha sonora, e aí a gente fazia aquele circuito de bares. Da Bela Cinta, Lorena, aquele lugar, junto com o Grupo Ares, ali onde reinava o Grupo Ares, o Rock Memory. Sim, Mas a gente era médio, a gente não No tinha. Fábio. A gente não tinha, exatamente. A gente não tinha essa, né, essa ambição de ser um grande grupo. A gente queria realmente as coisas autorais. E eu fui convidado por um grande guitarrista, Guto Marialva, uma lenda no circuito, porém ele sempre foi um engenheiro nuclear. Nossa. Ele trabalhava no IPEM, na USP. Ele tinha um emprego federal que ele não ia abandonar por causa da música. Um cara muito sério e tal. E me viu em algum lugar e falou, eu tenho uma banda de bar que é mais legal que essa. Eu fui lá e ele disse, eu tenho umas músicas próprias. Aí eu falei, tá legal, vamos trabalhar isso aí. É importante lembrar o contexto. Rádio Táxi estava estourando com Garota Dourada, Legal. Sim. 82. A Como é que Blitz estava tava? começando a Exato, chegar. Blitz Estava havendo foi uma uma febre, efervescência. Blitz, né? Foi uma febre, Lançada no uma luz no Fantástico, fim do daquela- túnel. Exatamente, foi uma Boa. coisa assim, vai haver uma luz verde. Pois, fizemos uma demo aí com umas 5 ou 6 músicas, e eu já escrevia há algum tempo, já conhecia todo mundo, Ezequiel Neves e tal, e fui pro Rio mostrar esse cassete pro Ezequiel, e ele falou, olha, O Ezequiel é de gostei. gravadora? Ezequiel, ele era o jornalista que descobriu o Cazuza e o Barão Vermelho, Ah, tá. e que obrigou o pai do Cazuza, que era o presidente da Som Livre, a lançar o Barão. E você conhecia ele de onde? Eu era jornalista e ele tinha uma. você chegou a trabalhar como jornalista? Eu exerci a profissão por 4 Uau, anos. E eu uau, fui que para legal. Londres no ano seguinte como correspondente da Som 3. Isso eu não sabia. Quando eu entrei na USP, eu comecei no ano seguinte já a escrever. Primeiro num tabloide chamado Canja, muito legal. E eu era o único cara do rock. Era um tabloide praticamente todo dedicado a MPB, lindíssimo, com capas incríveis de gente da MPB. E quando eu chego lá, uma indicação de um amigo meu, foi exatamente na semana que o Vinícius morreu. E aí eu, como repórter, sou encarregado de trazer todo o briefing, fazer as matérias, informação para fazerem a matéria, e aos poucos eu vou ganhando espaço ali, porque vai crescendo o rock. Eu lembro da Som 3. E aí, quando termina o Canja, porque falta, como todas as revistas de música, falta de anúncio, falta de verba. A Som 3 não tinha um pôster? Então, calma, eu vou chegar ali. Quando Tá. termina o Canja, termina com matéria minha na capa, que foi a primeira vinda do Queen no Morumbi em 81. Olha, que legal. Foi maravilhoso, eu cheguei lá, tivemos um show incrível com Caetano, Gil, Erasmo, Baby, para tentar salvar o jornal, mas eram muitas dívidas, não teve condição. Peguei o meu currículo e fui bater, a conselho do amigo meu, nas portas da Som 3, da editora 3, ali na Lapa, para falar com o Maurício Kubrusli, que era o editor da Som 3. A Olha Som só. 3, uma revista seríssima, cujas capas eram sempre de equipamentos. Qual era a editora? Editora 3. A editora 3. Não tinha a Som 3 e não lembro de outras revistas da editora 3. Não, um monte. Tinha. Isto É era da Editora 3. Tá. Então, não, Um monte de coisa. Uma editora grande. E o Kubrusli,
tocava uma revista que era basicamente voltada para audiófilos. Na capa você sempre ia ter uma caixa gradiente, o amplificador Polivox e análise do espectro. Era uma revista muito técnica na metade dela. A outra metade era dedicada à música, porém jazz, Tá. clássico, MPB e um pouquinho de rock. Nesse pouquinho de rock, essas poucas páginas do rock, você encontrava Ezequiel Neves, Ana Maria Baiana, saquei. Lulu Santos colaborava, Olha. Júlio Barroso, que fundou O a Gangue Gangue 90. Olha só. E eu entrei ali, falei, poxa, que maravilha. Aí eu fui para um outro patamar já, colaborando, estudando e trabalhando e fazendo contato com as gravadoras. Então conheci essas pessoas e levei o cassete até o Rio. Ezequiel ouviu e disse: achei bom, achei viável, vamos gravar. Eu só quero que você mude o nome. O nosso nome realmente era muito ruim, era Aurora. Então as minhas duas bandas pré-RPM pareciam duas irmãs, né? Aura e Aurora, né? E Prisma, mas... E é uma coisa, bem essa coisa do rock progressivo, né? Com esses Sim. nomes assim, Magma e tal.